palestrante da noite de hoje, a nossa irmã Zélia, trabalhadora da nossa seara, que nós possamos prestar atenção, porque quando nós estamos prestando atenção, nós estamos conectados com a espiritualidade. Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria imensa poder estar aqui novamente. Agradeço a Jesus por essa oportunidade. O nosso tema da noite de hoje foi retirado do Livro dos Espíritos, da questão 171, que diz: sobre o que está baseado o dogma da reencarnação? Kardec pergunta aos espíritos e eles respondem sobre a justiça de Deus e a revelação, pois repetimos sempre: um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não lhes diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles cujo progresso não dependeu deles mesmos. Não são todos os homens filhos de Deus? Somente entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Nós possamos refletir, vamos analisar esta questão tão profunda dos ensinamentos dos Espíritos. Um bom pai sempre nos dá mais uma oportunidade. E Deus é justo, não castiga ninguém. E nós perguntamos: meu Deus, por que reencarnação e justiça? Será que Deus está nos punindo? O nosso livre-arbítrio durante as nossas existências varia de como foi o nosso proceder nas determinadas reencarnações. Todos os conhecimentos que adquirimos, ele fica armazenado, é uma bagagem. Nós colocamos na mala e levamos para a vida espiritual. Todos nós sabemos que a vida não termina no túmulo, a vida continua. E no plano espiritual, nós aprendemos, nos preparamos para uma nova reencarnação. Não teria justiça divina se nós cumpríssemos tudo nessa existência. Allan Kardec, ele faz as citações de Santo Agostinho. Esse espírito, ele já galgou tantas passagens aqui nesse plano, que teve a responsabilidade de nos instruir através dos ensinamentos do Cristo. A rapidez do nosso crescimento, do nosso livre-arbítrio, depende de cada um de nós. Aquele, queridos irmãos, por exemplo, assim, aquele que se deixa levar pela negligência, pela corrupção, está perdendo o seu tempo. E nós somos alunos. Deus nos concede reencarnação e reencarnação para nós nos aprimorarmos. Nós reencarnamos aí na primeira escola, que é o nosso lar. Os nossos pais são os nossos primeiros professores. A nossa primeira comunicação é o nosso choro. Despertamos para a vida. Ao nascermos, nos comunicamos através do choro. E depois, para os 6 meses, muitas crianças são apressadas. Às vezes, 5 meses já dão aquelas balbuciadas, mamã. E ali nós começamos e vamos relembrando aquilo que nós já aprendemos em outras vidas. E é por isso que nós vemos gêmeos. Fulano de tal é um aluno superdotado, né? Esses grandes gêmeos da humanidade são espíritos que passaram de reencarnação em reencarnação e vieram aprendendo. Eles trazem consigo a inteligência bem aguçada. Todos nós estamos aqui para evoluirmos. Por que esses espíritos vêm com essa missão? Eles já galgaram muito, né? Reencarnação e reencarnação, e a justiça divina permitiu que eles viessem
com essa bagagem para auxiliar a todos nós. Citamos Einstein, grandes cientistas, Pasteur. Por que o leite é pasteurizado? Por causa de Pasteur, que foi um grande cientista. Vem dos estudos de Pasteur, esse espírito evoluído que veio para auxiliar a humanidade, eles e tantos outros. Gandhi auxiliou na Índia, Mandela na África. Então são espíritos que já tiveram a justiça da reencarnação para auxiliar a todos nós, com seus exemplos de justiça e de amor. E Jesus Cristo, claro, principalmente Jesus Cristo. Mas essas criaturas vieram com a consciência da justiça, não fazendo para o outro aquilo que não quer que faça consigo, respeitando a individualidade, sabendo que todos nós temos os mesmos direitos. Irmã Dulce cuidava daqueles pobres, Madre Teresa de Calcutá. Então são espíritos que já vieram com essa missão e através da justiça da reencarnação vieram para auxiliar a humanidade. Quando nós nascemos, choramos, balbuciamos e depois vamos para a escola. E muitas vezes, na minha função como professora, a gente observa, tem aquele aluno que é bem esforçado, ele supera todas as barreiras, ele supera as dificuldades para aprender determinado conteúdo. E tem aquele aluno que ele simplesmente diz que não sabe e cria barreiras. Assim somos nós. Nós somos espíritos, diante das dificuldades, nós criamos muitas barreiras. E as barreiras, elas existem para que nós possamos superá-las. Elas estão no nosso caminho para que nós possamos, a cada dia, encontrar dentro de nós força profunda. Mas nós não descobrimos a metade da nossa força. Por quê? Temos pena de nós mesmos, achamos que nós somos os coitadinhos, mas na verdade nós não somos coitadinhos. Muitas vezes nós dizemos assim, meu Deus do céu, por que isso acontece comigo? Por que nós vemos tanta miséria, tanta fome, tanta guerra? Por que isso existe? Existe porque essas pessoas que estão passando por essa determinada provação se fez necessário pela justiça da reencarnação, mas não é uma punição, é uma bênção para o crescimento individual de cada um de nós. E na escola, o aluno, muitos aprendem o ABC facilmente, outros não. E nós estamos aqui para aprender e colocar em prática os ensinamentos do Cristo, que ele disse, ninguém vai ao meu Pai senão por mim. Mas como nós devemos entender essa questão, ninguém vai ao meu Pai senão por mim? Porque ele disse, tudo passará, mas as minhas palavras não passarão. A reencarnação, em sua justiça divina, nos ensina como enfrentar as dificuldades com coragem, resignação e fé, esclarecendo que as dores, a aflição e a alegria foram geradas pelos nossos próprios atos, nesta ou em outras vidas. A reencarnação, queridos irmãos, ela propicia o aprimoramento do espírito. Nós podemos comparar ao bebê, como nós falamos antes, que o bebê balbucia, também para engatinhar, né? Às vezes ele fica com medo, né? Quando vê certo obstáculo ali, ele não tem aquela segurança. E nós precisamos confiar em Deus. É por isso que diz aquela música, segura na mão de Deus e vai. Nós não podemos querer que Deus faça tudo por nós. Mas nós temos que segurar na mão de Deus, temos que ter coragem, temos que ter fé, segurar na mão de Deus com confiança e discernimento e seguir em frente. Assim acontece, queridos irmãos, com todos nós. A nossa evolução aqui na Terra e as nossas escolhas. E nós escolhemos aquilo que queremos. Um pai, uma mãe, muitas vezes criam seus filhos cheios de doçuras, de amor, de boa conduta. E quando o filho sai para o mundo, o que acontece? Vem um outro ser, filho pobre,
dos ensinamentos que vão desvirtuar essa criatura do caminho do bem. Isso acontece. E aí, o que acontece com os pais? Eles caem no desespero, na amargura e dizem: meu Deus, o que eu fiz para Deus para merecer isso tudo? Para merecer essa desgraça que aconteceu comigo? Nós dizemos assim, não dizemos? E eu fiz de tudo para o fulaninho seguir o bom caminho, pois ele se desvirtuou. Ele teve o livre-arbítrio, ele teve a orientação do pai e da mãe, mas ele se deixou influenciar. Nós sabemos que tem muitos espíritos no espaço. Os nossos sentimentos, dependendo da nossa sintonia, nós absorvemos o bem ou o mal. Depende exclusivamente de nós, as nossas companhias e os nossos sentimentos, as nossas aflições. Nós é que escolhemos. Deus não pune ninguém, jamais. Vamos colocar em nossas mentes que nós somos espíritos abençoados, porque nós temos a bênção da reencarnação. Se hoje estou sofrendo, é para aprimorar o meu crescimento espiritual. Se hoje eu choro, amanhã eu posso sorrir. O riso e o choro fazem parte da nossa vida. Raul Teixeira, queridos irmãos, ele conta que um dia ele saiu para almoçar e andou com seu amigo no carro. E de repente, ele disse que o olho dele puxou por um canto da rua e ele observou uma senhora puxando um carrinho de papelão cheio de lixo. E de repente, ele pôde, porque era sinaleiro, ele pôde observar que aquela senhora mexeu no lixo e tirou comida do lixo para se alimentar. E o espírito amigo disse para ele: não olha. Eu disse: como não vou olhar? Eu já olhei e fotografei. E o espírito amigo disse: observaste o nome da rua? E ele disse assim: não, nem observei, estava observando a senhora. Pois é, essa senhora que você vê arrastando o carrinho, mexendo no lixo, você não observaste o nome da rua, não é mesmo? O nome da rua é o nome dessa criatura na vida passada. E é por isso que ela está nessa rua. Então, queridos irmãos, nada acontece por acaso. Se vemos mendigos em determinada rua, ou às vezes encostado na porta da loja, alguma ligação ele tem com aquele estabelecimento. Se vemos um mendigo numa porta de uma igreja, alguma ligação aquele mendigo tem com aquelas pessoas que estão dentro da igreja ou com aquele local. Mas nós temos a consciência do esclarecimento da doutrina espírita. Mesmo assim nós questionamos: por que isso? Por que aquilo? Por que há tanta desigualdade? Então foi isso que aconteceu com Raul Teixeira. O nome dela é o nome daquela rua. E ela foi uma criatura muito poderosa em vidas passadas, mas mentiu, foi corrupta, fez os outros degraus, humilhou as pessoas. E ela teve a justiça da reencarnação para vir naquele estágio. Mas aquele estágio dela não é um castigo. Vamos orar para que aquela criatura tenha força para superar as dificuldades e que ela possa galgar para que em outra existência não venha sucumbir novamente. Queridos irmãos, a justiça da reencarnação é maravilhosa. Nós vemos hoje o nosso mundo arrasado pelas guerras, pela fome. Tipo aquela música da Rita Lee que diz assim: alô, alô, marciano, que quem fala é da terra, para variar estamos em guerra, né? O ser humano está na maior fissura. Se nós olharmos
para a realidade de hoje, sem a visão espírita, nós dizemos, é mesmo, esse mundo está perdido, a fome, a miséria e tanta injustiça. Mas nós vamos olhar uma visão espírita. Se olharmos lá atrás, nós vamos ver assim, ó, graças a Deus que o mundo está melhor. Antes nós éramos pior. Hoje nós somos melhores. Porque estamos galgando. Se nós não tivermos essa consciência da visão espírita, nós vamos entender que o mundo está perdido, assim como na letra da Rita Lee. Para variar, estamos em guerra. O mundo está na maior fissura. O ser humano está perdido. A juventude não sabe para que lado anda. As famílias estão dizimadas, destruídas. As drogas. Mas não é assim. Nós crescemos e muito. Se nós olharmos um programa de televisão, os meios de comunicação em massa, o que nós vemos? Tragédia, guerras, sexo. Eles nunca falam das coisas boas. Tem pessoas que trabalham no bem, na Bahia, de Valdo Franco, na Mansão do Caminho, lá Irmão Germano, em Porto Alegre, que trabalham com jovens, cada um fazendo a sua parte para que a humanidade cresça em espírito e verdade. Por que essas criaturas estão fazendo isso? Porque elas já têm a consciência do crescimento espiritual, sabendo que ajudando um será ajudado também. Porque ela tem introjetado na sua consciência que é fazendo o bem que vai receber o bem. Te ajudas que eu te ajudarei. Então, na medida que nós ajudamos o nosso próximo, nós estaremos ajudando a nós mesmos. Então, assim, nós não podemos dizer assim, esse mundo está um caos e não fazer nada para auxiliar na evolução das criaturas. Nós só reclamamos e criticamos. E vamos, assim, escolher coisas boas para a nossa vida lá fora. Essas mortes coletivas, ou assim, aquelas catástrofes que acontecem, se faz necessário. Por quê? Porque quem estava lá foi muito ganancioso, só viu o lado material, não pensou que a vida continua. Então, provavelmente vai reencarnar naquela região onde a terra será árida, onde não tem a fartura que não possa plantar, porque ele vai ter que aprender. Tudo o que está acontecendo, a seca no Nordeste, não é punição de Deus, porque Deus é justo e bom. Se aquelas criaturas, por exemplo, lá no Oriente Médio, onde que acontecem guerras e guerras, é necessário que elas vivenciem essa situação para que elas cresçam. Essa é a justiça da reencarnação, segundo o livro dos Espíritos. Nós passamos de reencarnação em reencarnação, aprendendo, nos aprimorando para nos tornarmos melhores. Aqui, esse planeta de provas e expiações, graças a Deus, está passando por essa transformação para ser um planeta de regeneração. Então, que nós tenhamos a bênção de ficar por aqui, porque eu acho que a gente já cresceu um pouquinho, Pelo menos essa consciência que a vida continua, que nós somos, o que nós fazemos hoje vai refletir em nós mesmos amanhã. É importante nós termos essa consciência e refletirmos sobre essa questão. Leon Diniz diz assim, a alma deve conquistar um por um de todos os elementos, todos os atributos da sua grandeza, do seu poder, da sua felicidade. E para isso, precisa dos obstáculos para evoluir. Então, os obstáculos se fazem presente para que nós possamos galgá-los. Eles muitas vezes se fazem necessário, porque não fomos nós que colocamos ali, faz parte da nossa evolução. E Leon Diniz diz, daí também, nos estádios inferiores da vida,
a necessidade das provações e da dor, a fim de que se inicie sua sensibilidade ao mesmo tempo e se exerça sua livre escolha e cresçam sua vontade e sua consciência. Ah, meu Deus do céu, como nós temos que galgar. Quão belos são esses ensinamentos. Que nós possamos, queridos irmãos, seguir os exemplos de Jesus, que nós possamos a cada dia refletir um pouquinho sobre os ensinamentos do Cristo, amar o seu próximo como a si mesmo. Que nós possamos ver o nosso próximo e ficar feliz com o crescimento dele em todos os sentidos, espiritual, material. Não vamos dizer que aquele olho gordo. Pior para nós dizemos a questão do olho gordo, isso não existe, nós sabemos disso, mas existe o ciúme, a inveja, são vícios da alma. E nós temos essa tendência, porque nós somos espíritos inferiores. E nós precisamos nos despojar desses sentimentos que impedem o nosso crescimento espiritual. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos ser melhores lá fora. Não vamos criticar ninguém. Vamos olhar para dentro de nós e vamos ouvir os conselhos do nosso anjo da guarda. Não vamos nos queixar tanto. A queixa nos impede de nos encontrar esses espíritos que tanto nos protegem e nos orientam. Que a paz se faça presente em nossos corações, hoje e sempre. E muito obrigado pelos ouvidos.